Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, nesse momento, e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque, Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos libertou, Senhor, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E por isso, Senhor, hoje nós estamos aqui e pedimos para que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, Deus, e que seja, Senhor, um momento frutífero de exposição da tua palavra, possamos aprender mais do Senhor, possamos sair daqui abençoados pelo Senhor. Mais uma vez, mais um domingo, Senhor. Nos abençoe e nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e hoje nós vamos meditar sobre esse texto maravilhoso, essa porção maravilhosa da palavra de Deus. E o que eu quero falar é sobre a supremacia de Cristo e a obra da redenção que Cristo fez. Mas para dar um contexto histórico da carta, essa carta foi escrita aos Colossenses na primeira vez que Paulo foi preso em Roma, cerca de 60 a 62 depois de Cristo. Tem uma curiosidade muito interessante nessa carta, que Paulo não foi diretamente o fundador dessa igreja. Na verdade, ele nem sequer chegou a visitar essa igreja. Você pode ver nos primeiros versículos dessa epístola aos Colossenses, que Paulo diz isso. Então, é mais provável, e alguns estudiosos já confirmam isso, que Epáfras, isso está no verso 7, que foi o que fundou a igreja, que foi o que pregou a palavra de Deus, primeiramente aos Colossenses. E tem outra curiosidade, que muito provavelmente essa carta foi escrita mais ou menos na mesma época do que Efésios e Filipenses. Então tem um propósito muito interessante dessa carta nessa época. E Paulo tratou sobre vários assuntos teológicos e práticos, porque haviam pensamentos e elementos do pensamento judaico, asceticismo e crenças pagãs no meio dessa igreja. E muitas pessoas questionavam a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. E mesmo essa igreja em Colossenses crescendo tanto, que Paulo faz a sua saudação, dizendo que a fé deles era uma fé que crescia, que frutificava, e que Paulo orava por eles também nesse sentido. Eles tinham esse desafio de estar no meio de pensamentos pensamentos mundanos, pensamentos da filosofia judaica e de outras crenças pagãs, que questionavam exatamente isso que Paulo vai tratar no começo dessa carta aqui. E Paulo reforça algumas coisas na sua saudação, como, por exemplo, ele ouviu falar da fé e do amor que esses irmãos tinham. E também que desde o momento que eles ouviram o Evangelho, isso estava frutificando a cada dia. E por esses motivos, é que Paulo diz também que ele não cessava de orar. E qual era a oração de Paulo? Para que esses irmãos continuassem sendo cheios dessa fé, desse amor, do conhecimento, da sabedoria, desfrutando do Senhor e de todo o conhecimento de Deus, crescendo nesse conhecimento de Deus. Então, a partir disso,
Paulo começa a abordar pontos importantes sobre Cristo e sobre a obra. Então fique aí nesses versículos, a gente vai ler novamente eles ao longo da exposição. E o versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui é interessante que Paulo começa a tratar já sobre a obra de Cristo, e aqui a gente consegue até identificar um resumo dessa obra de Cristo. O que é a obra de Cristo? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é o resumo, podemos dizer assim, da obra de Cristo. Nos libertar do poder das trevas, nos libertar do poder do pecado e nos transportar, nos levar para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado. Então nós vemos aqui que existe uma condição anterior do ser humano. Nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos no pecado, em separação a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Antes de conhecermos a Deus, nós estávamos escravizados pelo pecado e distantes do Pai. Romanos 3, por exemplo, vai dizer e citar o salmista que diz que não há nenhum justo sobre a terra. Não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Estão separados por essa condição de pecado, por esse pecado, por essa depravação total e interior do ser humano. Então, aqui nos mostra a nossa condição anterior, mas também nos mostra a obra redentora de Cristo, que é a libertação e a redenção do nosso ser. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aí Cristo nos liberta das trevas do pecado, nos traz para a luz do seu reino, por meio do seu sacrifício da cruz. Nós obtemos redenção, o perdão completo dos nossos pecados. E veja como que essa declaração ela é profunda, que nos mostra onde nós estávamos anteriormente. Qual era a nossa condição anterior? E de fato, nós estávamos presos no poder das trevas. Nós estávamos andando segundo a nossa carne, segundo o poder do pecado, dominando todo o nosso ser, amando o mundo e odiando a Deus. Então, basicamente, nós já vivíamos num inferno interior, em prisões e, pior, com uma falsa sensação de liberdade. Porque um homem que está preso em seu pecado, morto em seu pecado, muitas vezes ele tem essa sensação de falsa liberdade, onde ele pode fazer o que ele quiser. Afinal de contas, não existe Deus, afinal de contas, não existe uma verdade total. Então, o homem pode fazer o que simplesmente ele quer. Mas isso é uma falsa liberdade, porque, na verdade, esse pensamento está enveredado pelo pecado. Totalmente enveredado pelo pecado. Veja o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, ele prova esse amor para conosco quando ainda nós éramos pecadores. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós. E é isso que esse primeiro versículo aqui que nós lemos, ele trata. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então houve uma troca de governo em nossas vidas. Nós éramos antes governados pelo pecado, pelo mundo, mas agora nós somos governados pela liberdade em Cristo, porque Cristo nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos libertou. E para essa liberdade que nós vivemos, e que também não é uma liberdade por si só, ela é uma liberdade que nos liberta totalmente do nosso ser para vivermos uma vida centrada em Cristo, para servirmos a Cristo de todo o nosso coração. Então também não é uma liberdade, uma sensação falsa de liberdade quando nós ainda éramos pecadores, mas é uma liberdade total. Não para nós fazermos aquilo que está no nosso coração ou na nossa vontade, porque o nosso coração ainda é enganoso, mas é uma verdadeira liberdade em Cristo para fazer a vontade de Deus completamente e de forma livre e expressa em nossas vidas. Ele nos transportou para esse reino.
E nós temos a paz e a vontade de servir a esse rei. Servimos agora esse rei que nos libertou, para que possamos viver a nossa vida inteiramente para ele. E isso nos fala sobre essa transformação total. E não temos mais essa condição anterior, porém nós estamos debaixo de um reino, debaixo do reino de Deus, debaixo de um rei, que nós servimos a ele completamente de todo o nosso coração. E aí, continuando no versículo 14, diz assim: em quem temos a redenção, a remissão pelos nossos pecados. Então ele nos libertou, e o meio pelo qual ele nos libertou foi a remissão dos nossos pecados, foi a redenção que ele trouxe através do sacrifício na cruz. E o que isso significa? Significa que os nossos pecados foram absolvidos, fomos remidos e não há mais nenhuma condenação para nós, porque nós cremos em Cristo Jesus. Nossos pecados foram perdoados, nós fomos justificados. Então nós temos a redenção em Cristo Jesus, que é a remissão pelos nossos pecados. Agora veja o que Paulo fala a partir do versículo 15. Ele vai falar sobre uma verdade maravilhosa aqui, em contrapartida também com o ensino que estava sendo disseminado na época. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós vemos que a obra de Cristo foi nos libertar do poder das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, em quem nós temos a remissão. Mas aqui ele vai falar sobre essas características da obra de Cristo, e vai falar sobre a obra de Cristo na eternidade e também da essência de Cristo, onde ele tem a primazia. Ou seja, ele é a imagem do Deus invisível, a imagem visível do Deus invisível. E Paulo começa aqui a declarar a supremacia de Cristo, desde a criação, até para reforçar que essa obra de libertação e remissão ela é sustentada na eternidade e também na criação. E qual a importância de Paulo já falar e tratar sobre isso e declarar que Jesus é a imagem do Deus invisível? Vale lembrar que quando Paulo escreveu isso em Colossenses, ele não escreveu simplesmente no vazio, mas tinha um pano de fundo nisso, que nós vimos na introdução. Na igreja primitiva existia uma corrente de pensamento que era chamada gnosticismo. E seus adeptos eram denominados gnósticos, ou seja, os intelectuais. E esses homens estavam descontentes e consideravam rude essa simplicidade do cristianismo. Sempre queria ter algo a mais, algum conhecimento mais profundo, maior da filosofia. E tentar alinhar essa filosofia também com os ensinamentos da época. Mas os gnósticos eles começavam com um pressuposto básico, que a matéria era inteiramente má e o espírito totalmente bom. Logo, se Deus é espírito e é bom, ele não pode entrar em contato com a matéria, eles diziam. E nem ser o agente também da criação. Então veja o quão importante foi Paulo declarar aqui, dizer, defender a fé em Cristo Jesus, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Em resposta a isso, ele fala, e ele usa uma palavra em grego que é eikon, que pode ser traduzido por ícone ou imagem. Pode ser considerada uma representação, mas veja, essa representação, se for suficientemente perfeita, pode se constituir em uma manifestação. Quando Paulo usa essa palavra, eikon, ele quer trazer exatamente esse sentido de perfeita manifestação de Cristo. Ou seja, Cristo é a manifestação de Deus. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Olha que interessante que João fala aqui. E é o que muito está sendo tratado nas exposições do pastor Henrique. Veja o que o João vai declarar aqui. Ele fala que o Deus unigênito que está junto ao Pai, reafirmando que Jesus é a imagem de Deus,
que Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. E Ele revelou o Pai, Ele mostrou o Pai, Ele manifestou a Deus para a humanidade. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou. Olha o que 1 João, no capítulo 1, versículo 1 a 2, vai dizer: e a vida se manifestou. E nós vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele é a imagem visível de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, é a manifestação de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, e assim como João também diz, ele veio e tabernaculou entre nós. Então, Paulo, ele trata isso com muita clareza aqui, para defender e dizer, olha, Deus não é só um espírito que não pode ter contato com a matéria. Não, Deus é real, a ponto dele ter vindo na terra, se manifestado através do seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou para a nossa salvação e para a nossa libertação. E também esse texto aqui diz, esse versículo diz que ele é o primogênito de toda a criação. Porque Jesus também estava na criação e Ele é o Criador, Ele é o agente divino através do qual todas as coisas foram criadas. Ele é anterior de tudo e possui supremacia sobre toda a criação. E nos versículos seguintes aqui, Paulo também vai tratar sobre a abrangência dessa criação em Cristo. O verso 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esses versículos explicam em quem foi criada todas as coisas. Jesus sendo o primeiro, o antes de tudo, foi através dele, por meio da palavra, que tudo se formou. E mais uma vez nós vemos João no seu evangelho, falando o seguinte, em João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas através de Cristo. Por meio dele, por meio da palavra, por meio dele foram feitas todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo foi feito por Cristo. Ele é o haja luz e tudo se fez. Não existe nada nesse mundo que não tenha sido ordenado pela palavra de Deus a ser criado. Isso traz um conforto para o nosso coração em saber que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo, que Ele criou tudo. Nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida não está do jeito que está por acaso. Ele tudo formou e tem todo o controle sobre as nossas vidas. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele e para a glória e vontade de Cristo. E essa é a finalidade, a glorificação de Cristo, a exaltação de Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos diz e nos exorta que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E devemos fazer qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. E Ele não só é o Criador, mas é também o sustentador de todas as coisas. No verso 17 diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo se sustenta e permanece por meio de Cristo. Ele é o sustentador de tudo. Quer as coisas visíveis ou invisíveis, as leis da natureza, as leis da física, os nossos corpos, a nossa anatomia, tudo, absolutamente tudo é sustentado e acontece por meio de Cristo.
Eu acho muito interessante, tem uma pergunta no Catecismo da Nova Cidade, a pergunta número 2, que expressa muito bem o que esse texto fala. A gente sempre repete ele para a Catarina, e a Catarina te busca que ela entenda e decore esse catecismo também. E a pergunta número 2 diz assim: quem é Deus? Deus é o Criador e o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito, imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça, verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por meio da sua vontade. É por meio dele que é sustentado todas as coisas. Não só aquilo que nós vemos na natureza durante o dia, mas também as coisas que nós não vemos. Não só as grandezas do universo, mas também as peculiaridades das nossas vidas. Ele é quem sustenta as nossas vidas todos os dias. Por isso que nós não devemos temer nada, porque Ele é o Criador e o sustentador. E aí no versículo 18 continua dizendo: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Olha que interessante, porque nós estávamos estudando exatamente isso aqui hoje na EBD. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então, o assunto que estava mais, de certa forma, englobando todas as coisas, é voltado para a igreja. Jesus não é só, Deus não é só o sustentador de todas as coisas, mas Ele também é o sustentador da sua igreja. Jesus é o cabeça do seu corpo, da sua igreja, do seu povo. Ele é quem sustenta a pregação da palavra, Ele é quem sustenta os missionários, Ele é quem sustenta todas as nossas vidas, Ele é quem sustenta essa igreja, Ele é quem nos sustenta de domingo a domingo para estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e aprendendo mais sobre Ele. Ele é quem nos sustenta a ponto de nos ensinar aqui na pregação do Evangelho a nos portar diante da sociedade na nossa semana. A igreja de Cristo. E Cristo tem supremacia sobre a sua igreja. Ele é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o governador, Ele é o Senhor da sua igreja. E Ele, como cabeça, Ele exerce a sua autoridade, cuidando da igreja, exercendo autoridade também por meio da sua igreja. Isso implica, na prática, nós nos submetermos inteiramente a Jesus, a conhecer a sua palavra e obedecer os seus mandamentos. E também a palavra de Deus nos diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. E aqui, Cristo ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e abrindo o caminho para a vida eterna. Aqui está uma das, se não a mais importante doutrina da nossa fé, da religião cristã. A ressurreição de Jesus. E o fato dele ser o primogênito dentre os mortos. Ou seja, é a nossa esperança final. Alguns textos aqui. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 12 a 14. Então, se Cristo não ressuscitou, tudo isso aqui é em vão. Podemos ir embora sem esperança, mas o fato, a verdade, é que Cristo ressuscitou e nós cremos nessa verdade. Nós temos não só evidências bíblicas, mas nós temos evidências históricas também que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. João 11, 25 a 26 diz: Jesus lhes disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
1 Tessalonicenses 4,14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. Se cremos que Jesus é o primogênito dentre os mortos, nós temos a esperança que nós juntamente com ele seremos ressuscitados, ou seja, participaremos da vida eterna. E isso é literalmente real. As Escrituras não dizem sobre uma vida após a morte de algo subjetivo, ou como dizem as outras religiões. Isso é real. Jesus ressuscitou e ele é o primogênito dentre os mortos, trazendo essa esperança de vida eterna. E no versículo 19 diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Isso foi da vontade do Pai, isso foi do querer do Pai. Ele achou por bem que em Jesus morasse, residisse toda a plenitude de Deus. Lembra do que foi lido aqui e pregado também sobre a humanidade de Cristo, que ele se humilhou? Que é o texto em Filipenses: mas que Deus o exaltou sobremaneira, dando o nome a ele que está acima de todo nome. E aqui no verso 19, a palavra de Deus diz que Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Veja a exaltação de Cristo aqui. Veja a supremacia de Cristo aqui. Achou por bem Deus. Foi da vontade de Deus que Cristo estivesse dessa maneira, residisse toda a plenitude. E no versículo 20 diz assim: e que havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa é a primazia de Cristo. E através disso, através dessa vontade de Deus, nós vemos esse caminho, que é o caminho da reconciliação. Nós vemos essa plenitude de Cristo e ele se entregou por nós. Então houve paz pelo sangue de Cristo na cruz. O meio pelo qual nós temos acesso de novo a Deus é através do sangue de Cristo, onde nós temos paz com Deus novamente, onde nossos pecados são perdoados, onde nós não somos mais inimigos de Deus. Essa obra realizada completamente garante paz para nós, garante que nós fomos reconciliados com Deus. E que foi tão completa essa obra, e essa entrega, que isso reconciliou com Deus novamente todas as coisas. Lembra que Deus, aqui, Cristo, criou todas as coisas e agora reconcilia todas as coisas. Veja o poder da obra de Cristo na cruz. Tudo se reconciliou com Deus através de Cristo. Os seus eleitos e toda a terra agora é de Cristo. Através da sua obra completa, da criação, morte e ressurreição. Romanos 5:10. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Veja, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, agora estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 1 Pedro 3,18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, estáis perto. Reconciliação. Trazer de novo para perto. Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, Efésios 2,13 ali, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus,
morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. 2 Coríntios 5, 18 a 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Veja o ministério da reconciliação aqui. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ele teve a primazia nisso. Algumas aplicações para a gente finalizar. Nós precisamos sempre ter em mente de onde nós viemos e glorificar a Deus pela redenção dos nossos pecados. Porque nós estávamos nas trevas, mas Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, mudando a nossa condição, mudando o nosso status e trazendo liberdade nele, em Cristo. Não qualquer liberdade, uma liberdade em Cristo. E é somente em Cristo que nós temos a redenção. Nós já sabemos disso, mas nós precisamos reforçar isso na nossa mente. Não foi pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Nós não temos a condição de mudar isso diante de Deus. Não fomos nós que olhamos o caminho do reino de Deus. Por si só, nós tiramos a amarra do pecado e caminhamos, e nós mesmos fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Foi através de Cristo, não através do nosso mérito. Nós não podemos nos limpar do pecado, mas Cristo nos limpou, nos redimiu. Nós entendemos também que Jesus é Deus, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Totalmente homem, totalmente Deus. Ele é a manifestação de Deus. E não existe nada nesse mundo que não tenha sido criado pela palavra e vindo à existência. Então, essa abrangência de Cristo, como nós vimos nesse texto, foi completa. Tudo Ele formou. E a finalidade da criação é Cristo mesmo ser glorificado. Também nós temos que entender que Ele é o nosso sustentador. Ele é o sustentador de tudo, das coisas visíveis e invisíveis, das leis da natureza, das nossas vidas. Tudo permanece em Cristo. Cristo também tem a supremacia não só sobre o mundo, mas principalmente sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Jesus é o cabeça da igreja, Ele exerce a autoridade e todo o cuidado. Portanto, devemos nos submeter diariamente e de todo o coração a Deus. Jesus é o primogênito dentre os mortos, também vimos nesse texto, e a nossa fé deve estar apoiada nessa verdade, na ressurreição de Cristo, na esperança que nós também vamos ressuscitar no último dia e viver com Ele eternamente. E por fim, nós vemos que essa obra de Cristo é completa, e o meio pelo qual isso foi exercido foi através do sangue de Cristo que nos trouxe a paz, nos reconciliou e reconciliou consigo todas as coisas. Então Cristo tem a supremacia, Ele é incontestável e o seu sacrifício é incontestável. O seu governo é incontestável sobre as nossas vidas e Ele, através disso, nos reconciliou. Então isso em contrapartida com tudo que estava sendo vivido, estava sendo pregado naquela época e também na nossa época, Ele é a imagem do Deus invisível. E foi esse Cristo que nos reconciliou novamente através do seu sangue. Vamos orar novamente? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo seu sangue. Obrigado, Jesus, porque através do seu sangue na cruz nós fomos reconciliados novamente. Nós fomos transportados para o reino do teu Filho amado.
Senhor, que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Deus, para que, Senhor, possamos viver de acordo, Senhor, com a Tua palavra, glorificando ao Senhor. E que, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe a reconciliação, Senhor, possamos ser, Deus, portadores dessa reconciliação, Senhor. Pedimos para que, Senhor, a Tua palavra esteja, Senhor, em nossos corações em todos os momentos e que frutifique, Senhor, a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, Deus, e que isso, Senhor, seja feito para a Tua glória, que possamos viver, Senhor, para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus. Amém.